Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Nielson Medeiros, na área de Matemática e suas tecnologias, disciplina Matemática 1, assunto conjuntos, tópicos, operações entre conjuntos. Bom, a primeira operação é a operação de união ou também considerada como reunião, tá? E a simbologia matemática que a gente usa para efetuar essa operação é esse U. Bom, para existir o conjunto união, ele será formado pelos elementos x qualquer, onde esse elemento x deve pertencer a A ou deve pertencer a B. Esse conectivo ou aqui, muitas das vezes, em alguns exemplos, exercícios, provas, ele não vem como escrita, ele vem como simbologia matemática. Então, esse ou na matemática é um chapeuzinho, como se fosse aquele circunflexo, tá, do acento, ao contrário. Então, aqui o ou representado aqui por essa simbologia, tá ok? E como é que é representada por diagrama de Venn? Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. Veja que essa região aqui, parte dos elementos de A são também elementos de B. E aqui, quando eu reúno todo mundo, eu represento o A unido a B, que é justamente o conjunto união ou conjunto reunião. Tá? Então, vamos aos casos particulares de união. Bom, quando eu tenho que o conjunto A qualquer está contido em um conjunto B qualquer. Então, veja bem que o conjunto A ele está contido dentro do conjunto B. Então, logo, a gente pode dizer que a união entre esses dois conjuntos será igual ao conjunto B. Isso é fato. Se o conjunto B é tudo isso aqui e o A é somente uma parte de B, eu posso dizer que a união deles vai ser igual ao conjunto B. Tá ok? Bom, outro caso particular é quando A e B não têm elementos em comum. Veja aqui, eu tenho A, uma quantidade de elementos, eu tenho B, uma quantidade de elementos. Veja que as linhas poligonais deles aqui do diagrama de Venn não se tocam. Então, eles não têm elementos em comuns, tá ok? Então, a união deles é simplesmente pintar essas duas partes, pronto. Isso representando em diagrama de Venn, tá ok? Vamos agora à próxima operação, chamada de interseção. Veja que a união era um U, agora é um de cabeça para baixo. Então, interseção. Como é que a gente faz a leitura e interpretação dessa operação? A interseção entre dois conjuntos A e B quaisquer vai ser formada pelos elementos x, tal que x deve pertencer a A e também x deve pertencer a B. Então, veja bem que a conexão é diferente. Antes a gente usava ou x pode pertencer a A ou a B. Agora ele tem que pertencer a ambos os conjuntos. Tá? Ah, professor, e aquela conexão lá, que era o ou? Qual é a simbologia para o E? É justamente o chapeuzinho circunflexo, tá ok? Vamos agora representar pelo diagrama de Venn. Então, está aqui o conjunto A, o conjunto B, e aqui vai ser a interseção, justamente a parte comum entre os dois conjuntos. Veja que nessa região eu terei elementos que pertencem tanto a A e a B, tá certo? Como diz aqui a definição. Então, vamos para os casos particulares de interseção. Então, quando A está contido no conjunto B e quando A e B não têm elementos comuns. Veja só, quando A está contido em B, aqui é o caso, a interseção deles vai dar o conjunto A. A interseção vai dar o menor conjunto quando este estiver contido naquele. Tá? Então, justamente é o menor, que é justamente a parte em comum aos dois conjuntos. Então, o segundo caso aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Veja que eles não têm nenhuma região que está comum aos dois. Nesse caso, a gente diz que a interseção é
vazio, ou seja, não possui elementos. E quando eu tenho que a interseção é o conjunto vazio, eu digo que os dois conjuntos envolvidos são conjuntos disjuntos. Vamos para a próxima operação. Aliás, tem uma observação aqui, gente. Vamos lá. Sejam conjuntos quaisquer A e B, temos na primeira observação o seguinte. Esse conjunto A ele estará contido na união e, por sua vez, o B também estará contido na união. Isso é uma questão óbvia, né? Porque o conjunto da união desses dois conjuntos, a gente pode dizer que qualquer um deles estará contido na união. Por quê? Porque a união é a reunião de todos os elementos dos dois. Bom, a segunda observação diz, se A unido a B é vazio, ou seja, se a união de dois conjuntos é um conjunto vazio, então, significa esses 3 pontos na matemática, eu posso garantir que tanto A quanto B são conjuntos vazios. 3. Para cálculo de número de elementos de dois conjuntos. Vamos lá, gente. Eu obedeço a seguinte regra. O número de elementos da união desses dois conjuntos será igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Essa regra ela é válida, tá ok? Apesar de eu não estar demonstrando aqui essa equação como se chega, tá? Casos particulares. Bom, quando A e B são disjuntos, lembrando que quando dois conjuntos são disjuntos, é porque a interseção deles é igual ao conjunto vazio. Logo, eles não possuem elementos. E se não possuem elementos, a equação vai ficar reduzida dessa forma. Não tem elementos na interseção, então isso aqui é zero. Então fica o número de elementos da união será igual à soma do número de elementos de cada conjunto. Bom, próxima operação, diferença. Bom, na diferença, a gente tem a seguinte definição. I representado pelo sinal de menos, né? O próprio nome já é sugestivo. O conjunto A menos o conjunto B é formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e o x não pertence a B. Lembre-se que tem um E, então é uma condição que deve ser satisfeita tanto uma quanto a outra. Vamos lá. Então, olha lá. Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Quem será o A menos B? Essa região aqui. Então, todo elemento que tiver nessa região pertence a A menos B. Veja que é tudo que pertence a A e que não pertence a B. Veja que essa região aqui pertence a A e também a B. Ela não vai fazer parte, porque é só o que pertence a A e o que não pertence ao B, que é tudo isso. Então, é o A menos B. Casos particulares. Quando A está contido dentro do conjunto B, o que acontece? Então, aqui o A está dentro do conjunto B. A menos B, tudo que tem A e que não tem em B. Não existe nenhum elemento, logo, conjunto vazio. A e B, quando são disjuntos, lembrando que são disjuntos quando a interseção deles é vazio. Então, quando eu tenho aqui separadamente dois conjuntos. A menos B será o próprio conjunto A. Tudo que tem A e que não tem em B. Então, continuando aqui em diferença, em casos particulares, tem um terceiro caso aqui, que é quando o conjunto B está contido no conjunto A. Então, olha só. Quando o conjunto B está contido no conjunto A. Então, eu tenho A menos B. É justamente essa região aqui, ó. Certo? Bom, vamos a uma observação desse caso aí específico. Primeira, a diferença de A menos B, ela é chamada de complementar de B em relação a A. Essa operação aqui, tá ok?
e simbolizada dessa seguinte forma. Esse C aqui chama-se complementar. Complementar de B em relação a A. Será quem? O A menos B. Será também isto aqui somente se o B está contido no A. Tá ok? É justamente esse caso. E a segunda observação diz o seguinte. Se A está contido em U, esse U representa o conjunto universo. O conjunto universo será aquele conjunto formado por todos os elementos dentro de uma situação específica, tá? Por exemplo, eu estou trabalhando com números inteiros, tá? Eu seleciono alguns conjuntos formados por alguns números inteiros. Quem seria o universo? Todos os números inteiros, tá? Então, quando o A estiver contido, um conjunto A qualquer estiver contido no conjunto universo, o complementar desse conjunto A em relação ao universo vai ser U menos A. E essa operação é representada por um A barra. Tá? E vamos ver por diagrama como é que funciona. Então, imagine que aqui é o universo e aqui é o conjunto A. Quem seria o complementar de A em relação ao universo? U menos A, que vai ser chamado de A barra. Para vocês entenderem por que é chamado complementar, é só entender o seguinte. Por que complementar de B em relação a A? Bem, qual é o complemento que falta para o B ser igual ao conjunto A? É justamente essa região aqui, para que ele seja identicamente igual ao conjunto A. Por isso é chamado de complementar. É o complemento que falta. Vamos a um exemplo, gente. Dados os conjuntos A de elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, 3, 4, 5 e 6. Conjunto C, 2 e 3. Conjunto D, 0, 7 e 8. Determine A união D, A união B, B menos C e o complementar de C em relação a A. A união D será a reunião de todos os elementos do conjunto A e do conjunto D. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Já está aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 7 e 8. 0, 7 e 8. A reunião de todos eles dá o conjunto união de A com D. Tá? Bom, e pelo diagrama de Venn, como é a representação? Veja que eles estão separados por eles não possuírem elementos em comuns. B. A interseção B. Bom, interseção é justamente a parte de elementos comuns. É tudo que tem A e que também tem em B. Então, a parte comum é 3, 4 e 5. E no diagrama de Venn, como é que fica? Assim, dessa forma. Essa parte em azul claro aqui é justamente a interseção. B menos C, a diferença do conjunto B menos o conjunto C. Como é que fica? É tudo que tem no primeiro conjunto que não tem no segundo. Então, vai ficar 4, 5 e 6 é o que tem em B e que não tem em C. Aqui, ó, 4, 5, 6. Nesse caso, pelo diagrama de Venn, fica assim, ó. Tudo que tem em B e que não tem no conjunto C. Tá ok? D. Complementar de C em relação a A. Só vai existir o complementar se o conjunto aqui de cima estiver contido no conjunto de baixo. A primeira análise que você tem que fazer é essa antes de resolver. Bom, complementar de C em relação a A. O C está contido no conjunto A? Sim, olha lá. Todos os elementos de C pertencem também ao A. Então, ele está dentro do conjunto A. Então, ele está contido no conjunto A. Por sua vez, o A contém o C. Então, eu represento A menos C, sempre é o de baixo menos o de cima, né? Então, qual é o complemento que faltaria para o C ser igual ao A? O 1, o 4 e o 5. Olha lá. Esses são os elementos que faltariam para o C ser igual ao A. Agora, pelo diagrama de Venn, fica assim, ó. Veja que o C está dentro do conjunto A. E essa parte em lilás aqui é justamente o complementar de C em relação a A, que são os elementos 1, 4 e 5. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.